Há mais de 100 anos, o mundo inteiro acredita que o Titanic afundou por causa de um iceberg. Mas, em 2017, um jornalista irlandês encontrou uma fotografia que jamais havia sido divulgada ao público. Na foto, era possível ver claramente que, antes mesmo da partida, havia uma marca preta de queimadura com cerca de 6 metros de comprimento na parte dianteira direita do casco do Titanic. Esse local era justamente o depósito de carvão. O mais importante é que esse incêndio não começou no dia da viagem. Ele já queimava havia quase 3 semanas ainda no estaleiro. Então, a White Star Line sabia disso? É claro que sabia. Mesmo assim, decidiu seguir viagem normalmente, apagando o incêndio enquanto o navio navegava. Essa descoberta mudou completamente a forma como muitos investigadores passaram a analisar o desastre do Titanic. Porque, se o incêndio no depósito de carvão não tivesse sido totalmente extinto, o calor intenso poderia reduzir a resistência das chapas de aço daquela parte do casco em até 75%. E, por coincidência, o iceberg atingiu exatamente essa região. Em outras palavras, talvez o navio não tenha sido destruído apenas pelo iceberg. Talvez o aço tenha sido enfraquecido pelo fogo e, depois, rasgado pelo impacto com o gelo. É claro que essa ainda é apenas uma teoria debatida no meio acadêmico e não existe um consenso definitivo. Mas alguns números são absolutamente incontestáveis. 62% dos passageiros da primeira classe sobreviveram. Na terceira classe, apenas 25% sobreviveram. Os dados sobre as crianças são ainda mais dolorosos. Quase todas as crianças da primeira classe sobreviveram. Já na terceira classe, de cada 3 crianças, apenas uma conseguiu escapar com vida. Na noite em que o Titanic afundou, o que determinou se você conseguiria ou não entrar em um bote salva-vidas não foi a sorte. Foi o tipo de passagem que você havia comprado. Durante mais de 100 anos, a maioria das pessoas ficou presa à famosa frase inafundável e à história de amor mostrada no filme. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente. Não sobre o quão trágico foi o naufrágio, e sim sobre por que ele foi tão injusto. Porque se diz que mais de 1.500 vidas foram sacrificadas para proporcionar ao mundo mais de 100 anos de avanços na segurança marítima. Voltando para 1912. Naquela época, o avião havia sido inventado apenas 9 anos antes. Voar durante alguns minutos já era considerado um feito extraordinário. Se alguém quisesse atravessar o Oceano Atlântico, havia apenas uma opção: viajar de navio. A rota para Nova York era a principal rota marítima internacional daquele tempo. Quem controlasse essa rota dominaria praticamente toda a indústria da navegação. A White Star Line investiu um valor equivalente a cerca de 1,5 bilhão de yuans atuais para construir o Titanic. Seu objetivo era enfrentar diretamente sua maior rival, a Cunard Line. Enquanto a concorrente apostava na velocidade, a White Star apostava no luxo e no conforto. A ideia era simples. Você pode chegar meio-dia antes em Nova York, mas eu farei com que a viagem no meu navio seja ainda mais confortável do que ficar hospedado em um hotel. O Titanic media 269 metros de comprimento. Com carga máxima, deslocava aproximadamente 52.000 toneladas. Isso equivale ao peso de cerca de 35.000 automóveis de passeio juntos. Na parte inferior do navio existiam 29 caldeiras movidas a carvão e 159 fornalhas. Ao mesmo tempo, 176 foguistas trabalhavam em turnos ininterruptos. Todos os dias eram queimadas mais de 600 toneladas de carvão. A potência total chegava a cerca de 50.000 cavalos de força. Esse gigantesco sistema impulsionava um navio de mais de 50.000 toneladas a uma velocidade de cruzeiro de 21 nós e velocidade máxima próxima de 24 nós, aproximadamente 45 km por hora. Para o ano de 1912, aquilo representava simplesmente o objeto em movimento mais luxuoso, maior e mais rápido já construído pelo ser humano. Era praticamente um hotel 5 estrelas flutuante. Entretanto, aquilo de que mais se orgulhava, o famoso projeto inafundável, desde o começo escondia um enorme problema. O Titanic foi projetado com 16 compartimentos estanques. Na teoria, mesmo que os 4 primeiros compartimentos fossem completamente inundados, a proa ainda permaneceria flutuando. Mas havia um problema. As 16 anteparas estanques não chegavam até o convés superior. Elas terminavam apenas no convés E, ficando pouco mais de 3 metros acima da linha d'água. Originalmente, o projetista queria construir essas paredes mais altas. Porém, os proprietários do navio mandaram reduzir sua altura. O motivo era extremamente absurdo. Elas atrapalhariam a vista do grande salão da primeira classe.
Quando o Titanic colidiu com o iceberg, o impacto abriu rachaduras em 5 ou 6 compartimentos. A proa começou a afundar. Como as anteparas não chegavam até o teto, a água simplesmente transbordava de um compartimento para o outro. Era exatamente como despejar água em uma fileira de formas de gelo sem tampa. Quando a primeira enchia, a água passava automaticamente para a seguinte. Assim, o navio que era conhecido como inafundável desapareceu sob as águas do Atlântico Norte em apenas 2 horas e 40 minutos. Mas essa foi apenas a forma física como ele afundou. O que realmente condenou mais de 1.500 pessoas foi uma série de decisões que, à primeira vista, pareciam estar completamente dentro das regras. Primeiro problema: os botes salva-vidas. O Titanic levava apenas 20 botes salva-vidas. Sua capacidade máxima era de cerca de 1.178 pessoas. Naquela noite, havia aproximadamente 2.200 pessoas a bordo. O projeto original previa 48 botes. Porém, os proprietários reduziram esse número para apenas 20. Não foi por falta de dinheiro. Eles simplesmente acreditavam que muitos botes ocupariam espaço demais e prejudicariam a aparência elegante do navio, além de afetarem as vendas. Além disso, a legislação britânica de 1894 determinava o número de botes de acordo com a tonelagem do navio, e não conforme a quantidade de passageiros. Seguindo essa lei ultrapassada, os 20 botes já eram considerados suficientes. O mais triste é que muitos desses botes nem sequer saíram totalmente ocupados. O primeiro bote lançado ao mar tinha capacidade para 65 pessoas, mas partiu com apenas 28. A ordem de mulheres e crianças primeiro acabou sendo interpretada por alguns oficiais como somente mulheres e crianças. Além disso, muitos passageiros simplesmente não acreditavam que o Titanic realmente iria afundar. As luzes continuavam acesas. A banda ainda tocava música. Ninguém queria abandonar um navio aparentemente seguro para ficar no meio do oceano, durante a madrugada, enfrentando uma água a cerca de menos 2 graus Celsius. Quando todos finalmente perceberam a gravidade da situação, já era tarde demais. Os últimos botes foram lançados em meio ao caos, e muitos passageiros já não conseguiram embarcar. Segundo problema: rebites de baixa qualidade. Cientistas descobriram posteriormente que muitos dos rebites usados na parte dianteira do Titanic eram feitos de ferro forjado, e não de aço. Esses rebites continham muitas impurezas. No Atlântico Norte, em abril, a água estava próxima de menos 2 graus Celsius. Sob temperaturas tão baixas, esse tipo de ferro se tornava extremamente frágil. Quando o iceberg atingiu o casco, muitos rebites simplesmente se romperam. As juntas das chapas de aço se abriram, formando 6 grandes fendas por onde a água entrou rapidamente. Por que não utilizaram rebites de aço? Porque a curvatura da proa era muito acentuada. As máquinas hidráulicas da época não conseguiam trabalhar naquela região. A única solução disponível era usar rebites de ferro instalados manualmente com martelos. Naquele período, o estaleiro estava construindo 3 grandes navios ao mesmo tempo. Os melhores rebites de aço foram destinados à parte central das embarcações. Isso não foi exatamente economia de material. Era simplesmente o limite da tecnologia disponível naquela época. Mas o preço dessa limitação seria pago na noite de 14 de abril de 1912. Terceiro problema: as portas da terceira classe. Essa discussão continua até hoje. Na época, a lei de imigração dos Estados Unidos exigia que os passageiros da terceira classe permanecessem fisicamente separados dos demais passageiros, para evitar a propagação de doenças. Por isso, os acessos da terceira classe aos conveses superiores permaneciam fechados por grades de ferro. Na noite do desastre, algumas dessas grades foram abertas. Outras permaneceram fechadas. Nos relatos dos sobreviventes, uma frase aparece repetidamente: "Nós estávamos presos lá embaixo. A água já chegava à cintura, mas as portas continuavam trancadas." Por esse motivo, a taxa de mortalidade da terceira classe foi mais do que o dobro da registrada na primeira classe. Não era porque eles corriam mais devagar. Era porque muitos sequer tiveram a oportunidade de escapar. Durante todo o dia anterior ao desastre, a sala de rádio do Titanic recebeu pelo menos 7 avisos sobre a presença de icebergs. Mas havia um detalhe importante. Os operadores do telégrafo não eram funcionários da White Star Line. Eles trabalhavam para a Marconi Company, uma empresa terceirizada. A principal função deles não era monitorar a segurança da navegação. Seu verdadeiro objetivo era transmitir os telegramas particulares dos passageiros da primeira classe, serviço pelo qual recebiam pagamentos extras. Pouco antes da colisão,
chegou um dos avisos mais importantes sobre a grande concentração de gelo à frente. A resposta do operador foi simplesmente: "Cale a boca. Estou ocupado." Cerca de 40 minutos depois, o vigia gritou: "Iceberg à frente." Mas já era tarde demais. E havia outro detalhe ainda mais absurdo. Os dois vigias responsáveis por observar o horizonte não tinham binóculos. Os binóculos estavam trancados em um armário. A chave havia sido levada por um segundo oficial que foi transferido de última hora para outro navio antes da viagem. Mais de 1.500 vidas acabaram sendo derrotadas por uma simples chave que ninguém lembrou de devolver. E a tragédia não terminou aí. A aproximadamente 15 a 20 milhas náuticas do Titanic estava parado outro navio chamado Californian. Sua tripulação viu os foguetes de socorro lançados pelo Titanic, mas acreditou que eram apenas fogos de artifício. Então desligaram o rádio e foram dormir. Quem realmente correu para ajudar foi o Carpathia. Ele navegou em velocidade máxima durante toda a noite, percorrendo cerca de 58 milhas náuticas. Quando finalmente chegou ao local, conseguiu resgatar apenas os ocupantes dos botes salva-vidas. Mais de 700 pessoas sobreviveram. Todos os demais já haviam desaparecido nas águas geladas. Quando olhamos para o Titanic hoje, percebemos que ele reunia o que existia de mais avançado na engenharia daquela época. Sua potência, sua estrutura, seu tamanho, sua tecnologia. Tudo representava o ponto mais alto que a indústria humana conseguia alcançar em 1912. Ele não perdeu apenas para um iceberg, nem apenas para o oceano. Ele perdeu para uma sequência de concessões que, individualmente, pareciam razoáveis. Uma parede estanque alguns metros mais baixa, metade da quantidade prevista de botes salva-vidas. Um projeto alterado para favorecer a aparência do navio. Uma chave esquecida. Uma lei ultrapassada. E grades que mantinham pessoas presas abaixo da linha d'água. Cada uma dessas decisões, analisada isoladamente, tinha uma explicação considerada aceitável na época. Mas, somadas, levaram o Titanic ao fundo do Atlântico Norte, a quase 4.000 metros de profundidade. Depois do naufrágio do Titanic, praticamente todas as normas internacionais de segurança marítima foram reescritas. Em 1914, nasceu a primeira versão da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS. As principais regras desse tratado foram criadas diretamente a partir das lições deixadas pela morte de mais de 1.500 pessoas. Mais de um século se passou, mas a história do Titanic continua. Em 1985, seus destroços foram finalmente encontrados. Até hoje, eles continuam sendo lentamente destruídos por uma bactéria conhecida como Alomonas titanicae, apelidada de bactéria comedora de ferro. Especialistas estimam que, dentro de algumas décadas, o navio poderá desmoronar completamente, transformando-se apenas em uma grande massa de ferrugem. Em 2023, o submersível Titan, da empresa OceanGate, tentou visitar os destroços do Titanic. Durante a descida, sofreu uma implosão. As 5 pessoas a bordo morreram instantaneamente. Até hoje existe um grande debate. Os destroços do Titanic deveriam ser resgatados ou deveriam permanecer intocados? Alguns dizem que aquele local é o túmulo de mais de 1.500 pessoas. Mover sequer uma placa do casco seria um desrespeito à memória dos mortos. Outros defendem que, se nada for feito, desaparecerá para sempre uma das maiores evidências materiais da história da engenharia. Os dois lados possuem argumentos fortes. E ninguém consegue convencer o outro. Existe uma lição que a engenharia aprende repetidamente. Os grandes ensinamentos nunca chegam sozinhos. Quase sempre são precedidos por tragédias que custam inúmeras vidas. Só depois disso as regras são reescritas. O maior legado do Titanic não são apenas seus destroços repousando no fundo do oceano, nem o filme que arrecadou bilhões de dólares. Seu maior legado foi fazer o mundo perceber, pela primeira vez, que ser capaz de construir o maior navio do mundo não significa estar preparado para enfrentar o pior cenário possível. A humanidade tem um velho hábito. Sempre que a tecnologia dá um enorme salto para frente, a consciência sobre segurança costuma ficar um passo atrás. E essa lição continua se repetindo até os dias de hoje. Na sua opinião, quem foi o maior responsável pela tragédia do Titanic? Compartilhe sua opinião nos comentários. Até a próxima!